O dia seguinte à vitória no clássico sobre o São Paulo por 1-0 foi de paz, tranquilidade, brincadeiras com os rivais, no bom sentido, né? De maneira saudável, sem exageros. Um dia em que o Santos curtiu, né, a sua classificação antecipada para o Campeonato Paulista, para a fase decisiva do Campeonato Paulista, mas, porém, contudo, com notícia que pode ser interpretada de várias formas, né? Carille ganhou 4 reforços ou não? Vocês é que vão me dizer. Eu até posso dizer também, claro, porque a notificação oficial que o clube soltou às 18h06 desta quinta-feira dava conta de que 4 jogadores estavam no momento final de transição, integrados ao elenco profissional, e a partir de segunda-feira treinarão com o grupo, com o professor Fábio Carille, naquela, digamos assim, mini pré-temporada, intertemporada, pocket, uma semana de treino que o Santos vai ter depois do jogo contra o Novo Horizontino e até a partida contra o São Bernardo. Alguns desses jogadores, existe uma expectativa positiva, outros uma grande preocupação, um grande ponto de interrogação. E também o clube confirmou que outros 2 atletas não vão estar em campo contra o Novo Horizontino. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos lá. Grupo aqui dos colegas jornalistas e tal, né? Informando às 18h06 que Jorge, lateral esquerdo, que aliás foi tema de uma matéria no UOL, que o Santos estava preocupado, talvez até devolvesse o Jorge para o Palmeiras, porque ele não estava conseguindo render nos treinos. O Jair, que foi depois daquela partida que ele entrou contra o Goiás no final do Campeonato Brasileiro e também contra o Fortaleza na última partida, foi constatado que ele tinha um desequilíbrio muscular. Ele estava com uma perna mais forte que a outra. Isso é natural quando você faz a recuperação da lesão de LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho. Aliás, neste grupo dos 4 reintegrados, tem 3 que estão voltando exatamente da mesma lesão, né? O Jorge, que eu já citei, o Jair e o Zabala zagueiro, né? Que deve também começar a fazer esse trabalho. O Zabala foi alvo de uma confusão, né? O presidente Marcelo Teixeira, o Galo, lá na apresentação do elenco, não sabiam bem, não, estourou a idade, ele vai para o sub-20, não, ele estourou a idade, né? Não tem mais idade sub-20. Precisa ver qual vai ser o aproveitamento dele. Eu acho o Zabala bom zagueiro, né? O Jair é ótimo, o Jair é melhor de todos, né? Acho até que se o Santos vender o Joaquim, o Carille falou na coletiva, né? Quero que o Joaquim fique aqui uns 10 anos, mas eu acho que o Jair tem totais condições no futuro de ser titular aí da defesa do Santos. E dá até a opção para o Carille eventualmente jogar com 3 zagueiros, porque o Jair tem condição de sair para o jogo. O Zabala não é tão técnico assim quanto o Jair, mas eu acho um bom zagueiro. Eu acho que ele pode ser melhor do que o Alex, o meu xará, que também está em recuperação de lesão no joelho. E junto com os 3, em recuperação de LCA, um quarto nome entra na lista novamente, justamente pelo fato de um outro jogador do Santos ter esta bendita, maldita lesão
do ligamento cruzado anterior, que é o Kevson, né? O Kevson teve constatada o rompimento desse ligamento, cirurgia, fisioterapia, recuperação, e eis que surge, né, lá do grupo B, o último dos moicanos, que é o Dodô, né? O Dodô, que eu acho um bom caráter, um bom rapaz, torcedor do Santos e tal, mas foi muito mal na reta final do Campeonato Brasileiro, como quase todos foram muito mal, né? E eu, como tenho esse meu ar meio paternal, eu sempre fico na dúvida se vale a pena a gente decretar a morte esportiva de um atleta ou dar a ele, num outro contexto, uma chance. E por que o Dodô vai ter uma chance? Porque o Jorge, que é o outro lateral esquerdo que se recupera e que está integrado, por mais que ele esteja integrado, ele volta de lesão. A gente não sabe quanto tempo ele vai levar para estar em forma. Há também o Felipe Jonathan, que é mais um que voltou agora depois da mesma lesão de LCA. Essa é uma praga, né? Também o Felipe Jonathan em recuperação. E o Rainer está jogando improvisado na esquerda, né? E até que está indo bem. O fato é que o Santos não pode ir até o fim do Campeonato Paulista e depois, lá quem sabe, nas primeiras rodadas da Série B, só com o Felipe Jonathan de lateral esquerdo. Existe neste momento um problema, que é a questão do transfer ban, né, que deve estar para se resolver, imagino, porque pelo que consta o Santos tem até esta sexta-feira para inscrever jogadores na primeira fase do campeonato, inclusive o Gabriel Brazão. Se não resolver nas próximas horas, esses atletas só poderiam, em tese, ser inscritos na próxima etapa da competição, né? E aí o Dodô vai simplesmente suprir uma necessidade. Isso não quer dizer obrigatoriamente que ele precise jogar, né? Se o cara ele quiser continuar com o Rainer na esquerda, ele pode fazer isso. Não é porque o Dodô está à disposição que ele vai pular etapas e o Felipe Jonathan tomou um terceiro cartão amarelo, vai o Dodô para o jogo. Não precisa. Pode ser o Rainer, né, improvisado ali novamente do lado esquerdo. Então, assim, eu acho que o Dodô não tem muito mais o que entregar tecnicamente. Mas essa é a sensação que eu tenho pela temporada passada e pelo histórico recente dele. Ele foi mal no Atlético Mineiro, ele foi mal em outros clubes. Ele nem de longe é o jogador que atuou em grandes clubes da Itália e que no próprio Santos anteriormente foi muito bem. Porém, eu preciso entender também que até jogadores que hoje a gente está surpreso, vou citar o Rainer, vou citar o Otero, só para ficar nesses dois, eram jogadores que a torcida, a maioria, tinha uma desconfiança enorme. E os caras estão conseguindo jogar bem no Santos. O Dodô de 2024 pode ser diferente do Dodô de 2023? Não sei, né? Se a comissão técnica do clube, a atual, que está no comando, aliás tem o Souza também, né? O Souza deve voltar, mas ele é menino e tal, né? A questão muscular dele, não sei quanto tempo vai demorar, estava até esquecendo disso. Assim, em outras circunstâncias, se o Souza estivesse bem, talvez nem precisasse do retorno do Dodô. Então, assim, só voltando ao que eu estava dizendo, se a comissão técnica avalia que ele tem o mínimo de condição de jogar, de contribuir, de ajudar, a gente tem que entender. Uma coisa é a nossa análise de fora, né? Outra coisa é a análise de quem está lá dentro. É claro que reside nesta decisão o fato de que não tem tu, vai tu mesmo. Qualquer coisa diferente disso teria que ser uma improvisação. Por exemplo, do Pituca, que é canhoto, improvisado na lateral esquerda, se der muito problema. Ou de um dos meninos que são os zagueiros que estão hoje na base, né? Da base que estão no principal, que também são canhotos, como o Samuel, por exemplo. Então, se essa decisão da comissão técnica ela foi tomada, eu acho que é por conta da necessidade de ter ali um jogador mais experiente para a sequência do campeonato. Isso não quer dizer que na janela do meio do ano o Dodô não possa ir para algum outro lugar e tal, porque inclusive ele está encostado. Não sei nem se nesse processo todo, porque isso foi divulgado pelo clube, mas não foi informado se ele aceitou alguma redução salarial também, como todos os outros aceitaram, ou se ele já ganhava pouco antes.
precisa ver isso também. Então, assim, eu não vou aqui ficar tacando tomates na decisão de reintegrar o Dodô, mas também não vou criar expectativas, porque, sinceramente, pelo que o Rainer vem produzindo, em sã consciência, o Carille não vai botar o Dodô para jogar com o Rainer tendo essa condição hoje. Ele só vai botar o Dodô se ele realmente precisar, né? E eu torço aí para que o menino Souza se recupere, o Jorge também, né? Em algum momento, talvez lá contra a Inter de Limeira na última rodada, ele possa ficar no banco e jogar os últimos 10 minutos. Uma hora o Jorge tem que começar a jogar. Aliás, se a gente tinha um problema crônico na lateral direita, a lateral esquerda virou um Deus nos acuda, né? Então, veja só, Souza, Felipe Jonathan, Kevson, Jorge e Dodô. É meio time de laterais esquerdos. Impressionante. Hoje, apto para jogar, só tem o Felipe Jonathan. E o Dodô, em tese, porque está treinando, né? Aliás, pode-se dizer que ele foi o jogador que fez a maior pré-temporada do elenco, porque o Lucas Lima já foi embora, o Mendonça foi embora, ele está fazendo uma mega pré-temporada, não vai poder reclamar que está desgastado, que está cansado e que não fez a preparação. Então está aí, portanto, o Dodô, que é uma peça para compor e não dá para chamar de reforço, a não ser que ele cale a boca de todo mundo e prove que ele foi levado de roldão pela mediocridade da temporada passada e que ele, em outras circunstâncias, talvez pudesse ter rendido mais. Eu não acredito, sinceramente, mas cabe a ele provar que estamos todos equivocados, tá bom? Dito isso, lá na nota também havia uma outra informação de que o meia Juliano está em fase final de transição física e inicia na próxima semana o trabalho normal com todo o grupo no gramado. Ou seja, esta informação deixa claro que o Juliano não enfrenta o Novo Horizontino. E o principal, deixa claro que se fosse um jogo decisivo no domingo, ele poderia jogar. Porém, como a situação do Santos está tranquila dentro do campeonato, claramente foi feita uma opção para dar mais uma semana para o Juliano de treino, junto com todo o elenco, até para que o Carille possa fazer aquilo que ele tem reclamado que não tem conseguido, que é fazer os treinos táticos, que não tem conseguido treinar. Ele descansa um dia, dá uma posicionada no elenco no outro e talvez faça um treino técnico e vai para o jogo seguinte, porque a diferença é de 2, 3 dias entre uma partida e outra, ele vai ter uma semana. Então ele pode, nessa volta, já encaixar o Juliano novamente na equipe para que ele jogue contra o São Bernardo no Morumbi, sem ser esse final de semana no outro. E o Casares segue em tratamento no CEPRAF, ou seja, o caso do Casares, o Juan Casares, o Juani, ele precisa de mais um tempinho, né? Ele deve voltar ainda, imagino, nesta primeira fase do Campeonato Paulista, mas não já, não para agora. E aí, é a outra questão do nosso elenco, tem o Juliano que está voltando, tem o Nonato, que não é exatamente o meia, e tem o Otero, que jogou ali contra o São Paulo, mas que tem rendido melhor quando joga aberto. Aliás, engraçado, é mérito do Carille, né? Que bota o Otero na direita, e o Otero, quando deu a entrevista coletiva, disse que gosta mais de jogar pelo meio e pelo lado esquerdo. E ele está rendendo bem pelo lado direito, tanto é que sofreu o pênalti. O Otero tem sido jogador fundamental, gols, assistência, sofreu o pênalti, né? Ótima participação do Otero, custo-benefício até agora é excelente e um acerto da diretoria, né? Direção do Santos, com o trabalho do Galo, com o trabalho do Carille, né? Que aliás teve lá o contrato dele no Japão rescindido e agora parece que o Santos nem notificado no processo foi. Como eu disse aqui antes para vocês, né? O problema do Carille com o time japonês. O Santos não entra nessa história aí, pelo menos não neste primeiro momento. Então o Santos precisa de um meia, talvez para breve. E onde vai arrumar esse meia se não é o Nonato? Se o Otero joga melhor pela ponta hoje, o Casares está aí fora, o Juliano, a gente torce para que essa lesão não se repita, que ele não tenha alguma outra. Então o Carille vai precisar pensar em alguma alternativa, talvez com o Miguelito, que está voltando, pelo menos para ser um reserva, né, que está voltando da viagem lá na semana que vem. Então é o que tem para hoje. O elenco do Santos ainda tem carências. Se você for olhar, por exemplo, a velocidade que o Palmeiras imprime nos jogos dele para atacar, o Santos ainda não consegue fazer do mesmo jeito. É um time organizado que troca passes, mas ainda não consegue na velocidade que o Palmeiras faz.
porque é uma questão até de entendimento, de repetição de movimentos, de entrosamento. São jogadores que estão juntos há pouco tempo, tem gente para entrar ainda, então imagina quando é que esse time vai atingir o patamar ideal. Mais para frente, não vai ser agora. Então, são as dificuldades do elenco natural, houve uma reformulação muito grande, repito, um trabalho até agora muito positivo da direção do Santos, do Galo, do Carille, com as indicações que ele fez, do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos. O time está bem, ninguém nem lembra, né? Que tem um monte de problema para resolver. A história do estádio, que essa novela, que tem plano A, plano B, tá tão chato que eu já não estou nem falando mais nisso. Deixa a coisa acontecer, né? Eu escuto um monte de coisa, mas o que eu tinha para falar eu já falei, e quando tiver alguma coisa concreta eu vou falar, não vou ficar aqui enchendo a paciência de vocês com isso. Tem a questão de arrumar CT, de outros projetos, de arrumar dinheiro, patrocinador e coisa e tal, a dívida que ainda é enorme, mas isso está sendo tratado internamente, né? Porque o time está fazendo o papel dele e a gente até esquece dessas coisas, ainda bem. É o ilusionol, né? Deixa a gente ficar iludido um pouquinho com esse momento do Santos. Tá bom, meus caros? Então é isso. Eu quero que vocês agora digam o que vocês pensam e quem daqui... Eu tenho um palpite. Desses 4 aqui que voltaram, eu acho que em questão de pouco tempo o Jair está pronto. Jair pronto para ser eventualmente um zagueiro, um terceiro zagueiro. Ele tem qualidade, pode até eventualmente virar um volante. O Dodô, porque está em forma e não está lesionado, e aí fica a expectativa pelo Jorge. Eu tenho pena, porque eu acho o Jorge um baita jogador tecnicamente, mas ele precisa fazer acontecer. E o Zabala também que está voltando. Tá bom, meus caros? Então é isso. Novidades na reapresentação do Santos, o elenco em preparação para o jogo de domingo na Vila contra o Novo Horizontino, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.